A gente fala sobre economia, como era esperado. O Copom elevou a Selic ao patamar mais alto desde agosto de 2016, mas afinal, o aumento vai ajudar no combate à inflação, sim ou não? Nosso entrevistado, o economista Alexandre Chaia, professor do INSPER. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo, boa noite. Muito. Professor, a gente faz então essa comparação, né, com 2016, ainda governo de Dilma Rousseff, e claro, o senhor como economista já falou ou já ouviu falar muito que esse é um remédio amargo, o aumento da taxa básica de juros. É um aumento que não dá mais o resultado esperado, ou seja, é possível esperar novos aumentos, como o próprio Banco Central sinaliza, mas o remédio não dá tanto resultado, professor? Sinceramente, no momento que a gente estava na Dilma, teoricamente era um momento onde a economia estava entrando no processo recessório, a gente estava com uma inflação disparando, você tinha uma condição política muito pior, uma polarização muito maior. E agora não, agora a gente está vivendo um problema muito mais de custo, de alimentos que pegou bastante, alguns preços de energia, parte de reajuste, o dólar e o cenário dos Estados Unidos com o Trump, que gerou essa incerteza. Acho que o Banco Central está agindo muito mais na preocupação com um futuro desequilíbrio do ponto de vista tanto do governo gastando quanto dos preços de alimento e forçando de alguma forma a reduzir o preço do que numa época antiga, quando você teve essa taxa que chegou a ser tão alta, mas era um momento muito mais de economia muito menos organizada. Acho que agora a economia está mais organizada, o Banco Central está tentando acelerar mais esses juros para dar na frente começar a reduzir ele mais rapidamente. O senhor acha que isso efetivamente pode começar a acontecer? Não talvez no segundo semestre ou no início do segundo semestre, mas na reta final do ano. E o Banco Central no comunicado fala, é preciso ter cuidado, preocupação para colocar a inflação de novo no centro da meta. O Banco Central, pelo menos nesse sentido, está no caminho certo? Ele está preocupado com a preocupação do Banco Central é manter a inflação mais baixa. Ele está vendo aí um problema tanto no mundo todo, aumento de preços, produtos ficando mais caros, até toda essa guerra econômica de você tentar fazer protecionismo, tudo isso pode levar o preço dos produtos, levando assim um custo maior. Ele está tentando se proteger com isso, mas eu acho que um ponto importante não é só o movimento do Banco Central. O Banco Central fez o que ele esperava, o Fed também fez o que era esperado, quer dizer, manter a taxa, mas o Fed já sinalizou que, como os Estados Unidos está entrando no processo sucessório, a chance de uma queda nos juros lá aumentou, e com ele talvez 2 quedas de juros esse ano, com os nossos juros mantendo esse patamar de 14, hoje 14,25 de Selic meta, podendo ir a 14,75 até 15, vai ter aí uma influência do dólar entrando. Então o dólar mantendo esse patamar de 5,60 ou talvez caindo um pouco mais, isso vai ajudar a desacelerar um pouco a inflação e aí ajudando o Banco Central a diminuir esse peso do ponto de vista do produto que está mais alto. Agora, do governo, não. O governo, que aí é o que vocês vão até falando da entrevista do Haddad, o governo continua com um lado ruim, que é gastando mais do que o esperado. O dólar que teve hoje o menor valor desde outubro, R$ 5,64. Vou passar agora a palavra para os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e a Dora Kramer. Começo por você, Cristiano, a sua pergunta. Alô, Alexandre, boa noite. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Alexandre, nós tivemos agora mais uma queda na taxa de juros, e se você veja que no início do ano nós tínhamos ali, na taxa de juros, não, perdão, no índice do dólar, veja que no início do ano, por exemplo, nós tínhamos ali o dólar num valor aí de 6,20, até ultrapassando essa barreira. Hoje temos o dólar aí abaixo dos 5,70. Na sua visão, isso depende muito mais das incertezas do mercado americano ou, de alguma forma, existe algum dedo por parte do governo brasileiro no sentido de que consiga ter tido algum sucesso nessa diminuição da desvalorização do real em relação ao dólar? Na verdade, no conjunto, né? O dólar não representa um único fator, não é nem a incerteza americana, nem o problema do desequilíbrio fiscal brasileiro que está fazendo o dólar subir ou cair. Eu acho que é um conjunto de situações. Final do ano foi uma conjuntura de eventos muito específicos. Teve
uma aceleração, o crescimento muito além do esperado, a gente disparou com importação. Então, essa disparada de importação no final do ano, mais remessa de lucro, mais retenção do dinheiro fora, os exportadores deixando o dinheiro fora, por conta exatamente da incerteza do governo Trump, o que seria feito, o risco fiscal brasileiro fez o dólar subir. Passou o ano, o que aconteceu? Primeiro, parou a remessa de recursos, a expectativa de crescimento da economia desacelerou, então talvez a gente consiga não ter tanta importação, diminuir a pressão da importação. O governo, de alguma forma, mostra, não foi, apesar de ainda continuar com o desequilíbrio fiscal, não piorou tanto a situação. A gente até, eu vi que a Dora vai falar sobre a piora da percepção do Haddad, mas de alguma forma o governo também não jogou a toalha e falou que vai estourar as metas, então continua com essa perseguição. E principalmente eu acho que as pessoas estão perdendo a confiança na capacidade do Trump e das coisas que ele fala, porque ele fala, e talvez ele não consiga fazer tudo o que ele está querendo. Então, essa conjuntura de melhora do cenário fora, com menor incerteza sobre o governo americano, apesar de todas as loucuras que o Trump faz, continua ainda, ele está fazendo muito menos do que ele prometeu fazer, apesar de ter feito bastante barulho. Isso tudo fez o dólar cair. Então, acho que tem um dedo do governo, dele ter realmente colocado, o juros está mais alto no Brasil, Fed está reduzindo os juros, tá toda essa conjuntura está fazendo o dólar estabilizar num patamar mais baixo. Dora Kramer. Boa noite, Alexandre. Pois é, você já antecipou aí, você estava me ouvindo, porque a minha curiosidade é essa. Por que o pobre do Haddad pagou essa conta de uma desaprovação que aumenta 34 pontos? Fiz a conta certa, né? Me corrija. Não, fiz a conta certa. De 24 para 58 em menos de 3 meses. O que é? Como é que o povo estava... O povo consultado, né? Os agentes financeiros. Por que isso em cima do Haddad? Aí também voltando, não é uma explicação única. Eu estou falando mais do ponto de vista econômico, não do ponto de vista político, né? Na verdade tem uma visão política, mas eu acho que é uma conjuntura. Primeiro, acho que teve uma piora, está se cada vez tendo uma percepção pior do governo Lula, então está vendo que as contas estão mais desequilibradas, o governo não está conseguindo fazer os acordos, cada vez mais ele está naufragando nas relações com o Congresso, e isso é percebido pela população, mas também é percebido pelo mercado financeiro, que cada vez acredita menos no governo Lula. Então, parte do efeito Haddad, ele está por conta do governo Lula. Como a percepção do Brasil está vinculada do brasileiro com o Brasil, o Haddad está no governo Lula, então a piora do governo Lula também esbarra nele. Agora, o que as pessoas perceberam, e isso eu conversei, eu tenho uma gestora de fundos, então a gente conversa com muitos agentes de mercado, não é tanto a piora da percepção sobre a Haddad, e sim que pela própria fisionomia, próprias palavras, o que ele está falando, ele está cada vez com menos ênfase. É uma percepção que ele está meio jogando a toalha e falando, olha, na verdade eu não estou conseguindo fazer mais nada, então acho que a piora não é em si na pessoa do Haddad, sim na figura do ministro da Fazenda e da gestão econômica, que cada vez está perdendo mais força perante ao governo federal, perante a área política do governo. Mas voltando, isso é uma análise muito mais econômica, não política, do que a gente está percebendo. Professor Alexandre Chai, do INSPER, economista, muito obrigado pela atenção com os nossos espectadores aqui na Jovem Pan. Professor, até a próxima. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.